Eu queria desejar hoje, no domingo de Páscoa, para você uma excelente Páscoa. Que você realmente se ajoelhe para aquele que é o Rei dos Reis e não para ídolos, principalmente de carne e osso. Que você passe este tempo, aí que nós todos temos que ficar separados, muitos estão separados da família, mas que você passe unidos através do amor de Cristo. Que nós possamos nos unir cada vez mais através de Cristo e da palavra dele. E eu queria fazer um vídeo hoje mais reflexivo a respeito dessas coisas, mas não dá. Você sabe que se você me acompanha aqui, eu tenho ficado extremamente decepcionado, extremamente triste, e as pessoas têm colocado as vidas dos nossos irmãos brasileiros em risco, tá? Por causa de uma idolatria terrível, uma idolatria burra. Você imagine quão triste está Jesus Cristo com isso que as pessoas têm feito. Então olha só, você tem aqui, por exemplo, esse camarada, ó, e Dória não está certo, cara. Todos eles querem levar para um lado político, mas olha o que esse camarada está dizendo ontem aqui, ó, na Paulista, loucão. Você vai morrer, filha da puta! É isso que vai acontecer! A gente vai lá na tua casa e vamos quebrar a tua casa inteira, seu pau no cu! É isso que o pessoal quer falar pra Olha você! que absurdo! Que absurdo é isso! E todos aqui são petistas de verde e amarelo, que colocam os nossos irmãos, o nosso povo em risco. Tá aqui o outro cara, ó, loucão. Não sejam rato, não fiquem dentro de suas casas. Venham se manifestar nas ruas. Não acredite nessa mentira. Coronavírus não existe, gente. Isso é uma mentira inventada. Isso é um resfriado que sempre existiu. Venha pra Paulista, não seja rato. Não entregue suas vidas na mão dos comunistas. Eles estão acabando com o Brasil. O Dória vendeu metade. Cara, é de lascar. Dória está errado? Sim. Tem que se achar um equilíbrio entre a economia e o que se pode fazer da saúde. Como nós podemos salvar o máximo de vidas e como nós não deixamos a nossa economia morrer. Mas isso que esses caras estão fazendo, né, é um absurdo. Eles estão dizendo que isso que nós estamos passando não existe. Não existe. E colocando vidas de brasileiros em risco. Tá aqui um outro louco, olha só, no meio da rua. As ambulâncias, presta atenção, ó. As ambulâncias tentam passar, 3 ambulâncias tentando passar, só que eles fecharam a Paulista para se manifestar. Isso é uma coisa realmente absurda. Que idolatria é essa? Paramos a Avenida Paulista e vamos para São Paulo, hein? Fora, Dória! Tá? Com pessoas ali. Tá aqui o próprio Lisboa fazendo uma live com o Bolsonaro ao vivo ali na Paulista. Ele que fez um vídeo criticando o Bolsonaro porque recebeu dislikes, porque perdeu inscritos. Aí depois mudou totalmente. Não, eu preciso fazer vídeos enaltecendo o Bolsonaro, porque senão eu perco likes, eu perco inscritos. Tá aqui o cara na Paulista, ó. Com a multidão aqui, todo mundo aglomerado, um senhor de idade atrás dele, ó. E o Bolsonaro no celular, não sei se vocês estão vendo aí, mas o Bolsonaro, ele tá com o celular numa live, ligando pro Bolsonaro, e o Bolsonaro falando com a galera. Isso é uma idolatria. Bolsonaro virou o novo Messias dessa galera. É o Messias político. Isso é uma ideia muito perigosa. Isso é uma ideia realmente terrível. E tá aqui, ó, um outro vídeo, ó. Semana Black Week de reabertura de empresas e comércio por todo o Brasil. Aqui os caras, olha só. Todos incentivados pelo Bolsonaro. Aqui, ó. Os soberanistas, convocamos todos vocês para participarem da Semana Black Week a partir de terça-feira. Será a Bolsonaro Week. Isso mesmo. Todos os estabelecimentos comerciais, Meu irmão, olha empresariais, isso aqui, cara. prestadores de serviço, autônomos,
Todas as pessoas que trabalham Meu devem pai abrir do as suas céu. portas e retornar ao trabalho. Pelo Brasil, todas as empresas vão fazer um grande Black Friday durante a semana, com os preços lá embaixo. E você, cidadão, saia de casa. Olha vá isso, de cara. carro, Olha coloque isso. a bandeira do Brasil. Olha que loucura, usine cara. E compre muito São na Semana Nacional petistas de verde e amarelo, de verde e amarelo. É nosso direito de ir e vir, nosso direito de comprar, de vender e de nos sustentarmos. A Semana Nacional de Reabertura do Comércio, a Semana Bolsonaro, será um sucesso. Que é isso, cara? Vamos juntos ajudar o nosso Brasil a passar por essa crise. Meu Brasil irmão, acima de tudo e Deus acima de todos. meu irmão, é absurdo, é absurdo. Que você, nesse dia de Páscoa, se lembre e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a verdade não é a verdade política, a verdade é o próprio Cristo. Larguem essa idolatria, porque isso é uma coisa muito triste, isso é uma coisa que não tem nem palavras. Está aqui a mulher, ó, colocando, a Sofia Araújo, que foi às ruas, olha isso aqui, ó. Dia 15/3, eu vou colocando os irmãos brasileiros em risco. Nós, brasileiros de bem, estamos unidos com Bolsonaro. Esquerdistas, isentões e corruptos estão contra, é claro. E aqui você tem uma figura de Jesus Cristo com a mão de Bolsonaro escrevendo as leis. Será que era Jesus Cristo que estava segurando a mão dele quando ele sancionou o fundão eleitoral? Quando ele sancionou todas essas leis que aviltam contra o povo brasileiro, como financiamento de advogados com fundo partidário? Era Jesus Cristo que estava com a mão dele quando colocou André Mendonça na AGU, quando colocou Eduardo Gomes e Fernando Bezerra, que é acusado de 5,5 milhões em propina do ministro da Dilma, para ser líder do governo deles? Esta é uma idolatria muito, muito triste. E são farinha do mesmo saco. Tá? São farinha do mesmo saco. Vocês vejam aqui agora como são hipócritas. Como são hipócritas. Essa é uma matéria do Felipe Moura Brasil e você vai entender como esses caras são hipócritas. E eu recomendo que você assista o vídeo que eu coloquei ontem aqui no canal para entender cada um desses itens dessa lista de traição do Bolsonaro. O vídeo se chama Bolsonaro, Lista de Traições. Assista e veja hoje como esses caras são hipócritas. Neste domingo de Páscoa, que você se lembre de Jesus Cristo e não de falsos messias de carne e osso que nos levarão à perdição. Como a própria Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. No dia 2 de abril de 2020, a Folha de São Paulo noticiou que o governo Bolsonaro vai usar dados de operadoras para monitorar a aglomeração na pandemia. O acordo foi firmado com 5 grandes empresas. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, vulgo MCTIC, diz que haverá proteção à privacidade, já que as informações serão obtidas a partir de dados anonimizados de celulares, que não podem ser associados a nenhum indivíduo específico. Se os bolsonaristas não acreditam na Folha, podem ouvir da boca do próprio ministro Marcos Pontes. Olá pessoal, falando diretamente do MCTIC, uma notícia muito boa, sempre em associação com o Ministério da Saúde e através da rede conectada MCTIC, que congrega organizações, pessoas, instituições no setor de telecomunicações, radiodifusão e tecnologia da informação. Nós fizemos um acordo com as operadoras e através desse acordo o Ministério da Saúde vai ter uma ferramenta que vai poder acompanhar a aglomeração de pessoas, o movimento dessas aglomerações. Isso vai poder servir ao Ministério como uma ferramenta para predizer, por exemplo, para onde pode haver a migração do vírus ou os setores de logística, vamos dizer, os setores de hospitais que não estão mais carregados. Existem muitas outras aplicações, é importante sempre ressaltar que não existe nenhum problema com privacidade. É o governo Jair Bolsonaro, através do Ministério da Saúde, Ministério de Ciência e Tecnologia, trabalhando para você. Um grande abraço, tchau, tchau. 6 dias depois da notícia sobre o governo federal, o Jornal Nacional noticiou em 8 de abril que o governo estadual de São Paulo usa dados de celulares para localizar aglomerações. Os dados são fornecidos por uma operadora de telefonia, segundo a empresa, sem comprometer a privacidade das pessoas, já que os dados são agregados, então a gente nunca vê o indivíduo, como destacou o vice-presidente de dados da operadora.
Segundo a matéria, o sistema mostra mapas de calor. Essa notícia também saiu, por exemplo, na Agência Brasil, que também destacou que o sistema mostra mapas de calor, sempre respeitando a privacidade das pessoas, como disse a secretária de Desenvolvimento Social do governo de São Paulo. A notícia também saiu no Estadão com a declaração da secretária de que a informação é trazida de uma forma completamente anonimizada. Vamos ver agora como o bolsonarismo reagiu ao uso da mesma tecnologia pelo governo federal e pelo governo estadual. O caso mais emblemático é o da deputada federal Carla Zambelli. Quando a notícia era sobre o governo federal e havia algumas críticas no Twitter, ela escreveu: "Se acalmem, não haverá monitoramento de nada específico, só serão passados atividades de aglomeração, algo numérico e não qualitativo. De qualquer forma, bonitões, vocês nunca perceberam que somos monitorados pelo Google há muitos anos já? Eu, hein?" Repare que o primeiro comentário na postagem da deputada era justamente uma crítica à medida do governo Bolsonaro. A eleitora escreveu: "Ô bonitona, Google não é o Estado, pelo menos por enquanto. Ele pode saber onde estou por eu dar permissão, mas o Estado usar isso em cima do cidadão, não." Ela então marcou o ministro Marcos Pontes e escreveu: "Por favor, pare com isso." Quando a notícia era sobre o governo estadual, a reação da deputada foi completamente diferente. Carla Zambelli escreveu: "Querem rastrear os celulares dos cidadãos de bem, dos pais de família, dos trabalhadores. Por que nunca fizeram isso com o PCC?" E então compartilhou o trecho de um programa de uma emissora, a Rede TV, que recebe verbas do governo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro ainda iria além, escrevendo no Twitter: "Governador Dória monitora celulares de paulistas sem que o povo autorize, numa total invasão de direitos nunca vista antes no Brasil. Esquerda, mídia e isentões se calam. Agora imaginem se Jair Bolsonaro fizesse 1/10 disso, todos estariam se matando aos gritos de ditadura." Pois é que o governo Bolsonaro havia tirado das redes sociais o anúncio da mesma medida pelo ministro Marcos Pontes. Diante da multiplicação dos ataques bolsonaristas à medida, o governador João Dória reiterou que os dados utilizados no sistema de monitoramento inteligente são agregados e anonimizados. O acesso é exclusivo a mapas de calor e porcentagens, respeitando a lei vigente e a nova Lei Geral de Proteção de Dados. Ele compartilhou a notícia da Folha sobre a iniciativa anterior do governo federal e escreveu: "O sistema é o mesmo anunciado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia do governo federal em 2 de abril. Não há possibilidade de quebra de sigilo por parte do governo do estado de São Paulo." Sistemas semelhantes de monitoramento foram adotados antes por outros países, como, por exemplo, a Suíça, em parceria com a principal telefonia local, Swisscom. Ela informa as autoridades federais quando 20 aparelhos celulares são encontrados numa área de 100 metros quadrados em espaços públicos. Os dados também são anonimizados. E antes de todas essas notícias, veio em 17 de março a de que Israel, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, aliado de Bolsonaro, começava a rastrear infectados por coronavírus com localização de celulares. Sobre o caso da Suíça, uma brasileira que mora em Genebra esclareceu: "Aqui já estão fazendo monitoramento pelo celular desde março, e se você estiver com mais de 5 pessoas na rua, você paga 100 francos suíços e, se não for para casa, é levado para a delegacia. Eu mesmo postei isso aqui antes dessas polêmicas todas. Aqui não é uma ditadura. E aqui essas medidas foram aceitas normalmente, sem problema, sem choradeira nem de político da esquerda, nem da direita, nem da população. Querem sair logo disso tudo, todos colaboram. Primeiro mundo, mentalidade diferente da do brasileiro." Um brasileiro analista de sistemas também comentou: "Os mesmos que hoje atacam o Dória pelo monitoramento de celulares nem ligaram quando o governo Bolsonaro anunciou a mesma coisa." Ela então comentou em cima aquilo que todos nós que combatemos o cinismo esquerdista dizíamos sobre o comportamento da esquerda durante os governos do PT. Não importa o que é dito ou feito, mas quem diz ou faz. Bolsonarismo, que é só uma ala da direita, é isso também. Ditadura do Dória, carinha feia. Ditadura do governo Bolsonaro, carinha de coração. Mamata no governo Dilma, carinha feia. Mamata no governo Bolsonaro, carinha de coração. Carguinhos para amigos no governo do PT, carinha feia. Carguinhos para amigos no governo Bolsonaro, carinha de coração.
Em outras palavras, cada um tem liberdade para repudiar ou aprovar, argumentar contra ou a favor de qualquer medida, inclusive a do sistema de monitoramento de celulares durante a pandemia de coronavírus. Mas quem dá a qualquer medida um valor quando ela é adotada por adversários e outro diferente e até oposto quando adotada por seus políticos de estimação, incorre no velho cinismo, na hipocrisia, no duplo padrão das militâncias, que colocam as vantagens obtidas acima do apreço pela coerência.